Como anunciamos no início do programa, estamos recebendo hoje a visita, faz tempo, muito tempo que ele não via no programa, do Raul Vicentini, suplente de deputado estadual aqui por São Paulo, e o Paulo Borges, vereador nosso, que agora assumiu aí essa semana, migrou do PCdoB para o PSD e assumiu a presidência do partido. Vou começar pelo Raul, que faz tempo que ele não veio aqui, viu, Paulo? Raul, quando você saiu candidato a deputado, eu fui pegar nos meus guardados e eu faço questão de ler para mostrar para o povo de Batatais o que você acumulou de experiência nessas últimas décadas. Você foi chefe de gabinete do deputado Dimas Ramalho, assessor especial da Secretaria da Segurança, na gestão José Serra, chefe de gabinete da Secretaria de Serviços da Prefeitura de São Paulo, diretor administrativo do IPEM, diretor de Relações Públicas do Tribunal de Contas e diretor de Veículos e Habilitação do DETRAN. Embora você esteja tanto tempo assim, fora de Batatais, atuando com as suas atividades, que são múltiplas, você nunca se afastou e sempre ficou assim, muito presente na nossa política. Como é que você está analisando, qual o seu olhar para essas nossas eleições? Porque a eleição passada nós tivemos 4 candidatos no Executivo. E até agora, pelo que se subentende, pelo menos, que está aí no quadro político da nossa cidade, só tem a tentativa de reeleição do prefeito Juninho Gaspar e do vice Ricardinho. Batatais, nessa última década, teve assim, um esvaziamento de lideranças. Qual o fenômeno? Paulo, bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui novamente. Agradecer toda a casa aqui da TV Educadora, esse programa que é um programa líder de audiência aqui, o Senado Político, que vem colocar para a população as novidades da cena política, não só de Batatais, mas também do Estado de São Paulo, do Brasil. E cumprimentar aqui o nosso presidente do PSD, o Paulo Borges, nosso amigo. Fiquei muito feliz com a vinda do Paulo Borges para o PSD, ele que esteve conosco lá em São Paulo, com o Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab viu o movimento do Paulo Borges de poder construir esse partido que hoje, a gente fala com uma ponta de orgulho, viu, Paulo, que tem o maior número de prefeitos do Brasil. Então nós passamos o MDB, nós temos a maior bancada no Senado Federal, uma boa bancada na Câmara dos Deputados, se não me engano a terceira maior bancada na Câmara, uma bancada muito boa também na Assembleia Legislativa, representativa. E agora em Batatais, nessa construção com o Paulo Borges, o partido vai crescer, com certeza, outras lideranças virão, e a perspectiva para a próxima eleição é que o partido tenha também um maior número de cadeiras e possa valer a representatividade do PSD, não só aqui, mas em todo o Brasil. Então, Batatais faltava um pouco dessa articulação para fazer o partido, que já é grande aqui também. Eu acho que a tua análise, Paulo, é muito correta no ponto de vista, se você pegar na essência, o que sobrou de liderança depois no pós, as lideranças mais antigas da cidade. Se você for me perguntar aqui, é evidente que meu grupo político e meu apoio é restrito ao Juninho, ao Ricardinho. Nós estaremos apoiando aqui, já apoiamos no passado, quando o Juninho perdeu a eleição, depois quando o Juninho venceu as eleições, e nós estamos agora imbuídos principalmente de ter um grupo político que possa transformar a vida da cidade. E com certeza, nos últimos 4 anos, o Paulo Borges, que esteve na Câmara e acompanhou todo esse movimento, sabe o que Batatais evoluiu e cresceu. Se a gente comparar os últimos 3 anos com os últimos 20 anos, as entregas e as conquistas que o Batatais teve não se compara às 4, 5 gestões que passaram, que no passado nós tivemos, independente de nomes e partidos. Porque eu te fiz a colocação, Raul, pelo seguinte: você vê e fala, bom, tá bom, saiu, teve eleição, acabou. O Zé Luiz não vai sair candidato, mas não vai, não vai. Disse que não vai. Quem que vai ser então? Quem? Está todo mundo perguntando, quem? E não acha quem. Essa que é a grande verdade. A gente não está conseguindo vislumbrar. Será que não vai surgir um grupo de oposição? Nós não vamos ter eleição em Batatais? Vai ser plebiscito? Como é que é a situação? E oposição é muito bom para a cidade, viu, Paulo? Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo é um momento muito bom, muito positivo,
Quer dizer, quando você vai na literatura política, né, você vai ler Maquiavel, na hora que surge um novo príncipe, o que acontece com as a outras política é lideranças? dinâmica. A política é liderança. A política... E o Juninho e o Ricardinho, eu falo sempre os dois, porque a posição dos dois fez com que as lideranças antigas da cidade acabassem perdendo o protagonismo. Então, se você faz qualquer pesquisa hoje, você tem a liderança de dois políticos líderes, né? O Juninho tem uma hegemonia na liderança, ao lado do Ricardinho. Então, isso, num certo aspecto, foi positivo, porque a população enxergou que precisava de mudança e que as mudanças realmente vieram para melhor. E, por outro lado, também, eu entendo que a política é o contraditório, é o embate, é você ter a oposição para poder alertar as pessoas até numa eventualidade de algum erro que a administração possa cometer. Então, você disputar faz parte do jogo. Eu gosto da disputa política, porque a disputa ela faz as pessoas compararem. Não tem dúvida. Né? E quando você não tem uma oposição, né, e essa oposição ela praticamente não existe por competência de quem está governando, porque praticamente ninguém se atreve a disputar num quadro tão, né, adverso como esse, onde você tem um prefeito com 90% de aprovação. Então, quando você tem um prefeito com 90% de aprovação... Mas tem que ter oposição. Mas é importante ter oposição. Eu não sou adepto, em hipótese nenhuma, à unanimidade. Eu valorizo muito a oposição. Não tem dúvida. Mesmo porque, Paulo, tem que existir. O Juninho cresceu num dado momento e virou prefeito porque teve um processo de construção da oposição. Ele foi a oposição. Quando o Eduardo Oliveira disputou, ele era o prefeito, depois quando os próprios eram disputou. Então você constrói a liderança política também do outro lado. Né, no lado da oposição, é evidente que o governo ele é mais cobrado, porque você tem que mostrar resultado. E a oposição, por outro lado, ela tem que fiscalizar, ela tem que cobrar, mas ela tem que ter incisiva no momento correto. Não pode ser aquela oposição. Você já teve essas duas posições, né? De estar no governo como vereador e de estar na oposição. Uma coisa é uma oposição rancorosa, uma oposição vazia. Outra coisa é uma oposição que vai construir. Antes do intervalo, nós comentávamos com o vereador Paulo Borges, que migrou para o PSD, assumiu a presidência do partido. O que você vai acrescentar ao PSD, na sua opinião? E quem mais você estará acrescentando como companheiros de partido? Primeiramente, boa tarde a todos que nos dão a honra da audiência. Boa tarde a toda a família educadora, boa tarde, Paulo. Boa tarde ao meu amigo Raul. É uma honra estar aqui com um amigo, uma liderança municipal e uma liderança estadual do nosso PSD, do qual eu estou recém-filiado e tive a honra, né, a bênção dos nossos líderes e pude estar assumindo aí a presidência. E antes de mais nada, eu quero deixar registrado aqui, Raul, a minha gratidão ao PCdoB, do qual eu estou me deixando as fileiras do PCdoB, que foi um partido que, não tenha dúvida, me ensinou muito, Raul, me ensinou bastante, toda aquela proximidade com as fileiras da ponta da sociedade, do qual inclusive é uma característica do governo Juninho Gaspar, mas eu aprendi muito também com o PCdoB. Então eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão por toda essa estrada que percorremos junto, por tudo que conseguimos construir nesse período, e a estrada se renova agora com o PSD. Nós estamos articulando, tenho tido a ajuda impagável do Raul, né? Estivemos já na capital podendo articular algumas questões, inclusive já articulando ações do governo, tentando aproximar alguns projetos do governo municipal junto ao governo do estado. E aqui em Batatais, como disse muito bem o Raul, o que a gente tem a intenção é fortalecer um partido que já é forte. É um partido que já tem um protagonismo, como muito bem disse o Raul. Nós temos o maior número de prefeitos no estado de São Paulo, no Brasil. E aqui a gente gostaria muito de ter esse protagonismo. Gostaria muito de que o PSD viesse realmente a somar, e a nossa intenção é somar com a política municipal e, sobretudo, somar
com o que o prefeito Juninho tem feito até aqui. Com você está levando algum político já conhecido, ex-vereador, vereador, com assento à Câmara? Quem mais está com você no PSD? Olha, essa semana é uma semana muito complicada ainda, né, Paulo, para se falar, porque nós estamos na última semana da janela, tá? Mas nós temos muito contato, nós temos falado com vereadores de mandato, nós temos falado com ex-vereadores e temos falado também com ex-candidatos que não puderam se eleger numa passada, mas que tiveram uma votação expressiva e que se identificam muito com a política do PSD, né? Então, assim, a gente deve vir concorrer com 16 membros, que é o nosso limite, né? 15 mais 1. Nós devemos ter 16 candidatos, respeitando a legislação eleitoral com relação às cotas que são legais. Enfim, mas a gente pretende fazer um bom trabalho. É bem possível, o PSD já vem comigo, depois da janela, eu já assumo como um vereador do PSD e existe uma possibilidade enorme de nós termos mais cadeiras também através de vereadores que já têm mandato, que nós estamos aí numa articulação final para poder trazer eles para as cadeiras. Eu quero comunicar aos nossos telespectadores, porque eu pergunto para todos eles que vêm aqui, eles enrolam, mas não falam, porque está ainda no período da janela e não fechou, então um pode arrepender, o outro não vai, assim por diante. Eles não falam realmente quem vai para o PSD ou quem vai ou quem foi, quem já está filiado e assim por diante. Mas eu te garanto, Paulo, eu te garanto que nós vamos ter aí um protagonismo bom. Nós vamos vir nesse pós-janela muito bem e para a eleição nós devemos vir apoiando aí a reeleição do Juninho Gaspar e, se Deus quiser, com sucesso na eleição. Ô Raul, a ida do Paulo Borges para o PSD, para ele principalmente, é muito significativa porque vai para um partido que tem um vice-governador, não é verdade? Que é o Felício Ramute e o secretário de governo, Gilberto Kassab, e mais o Raul Vicentini de quebra ali fazendo toda a intermediação e assim por diante. Quer dizer, é uma boa perspectiva para o Paulo Borges, caso reeleito, realmente trabalhar com o partido aí do governador, do vice-governador, do secretário de governo e assim por diante. Não tenha dúvida, acho que o Paulo ele tem essa sensibilidade, quando ele fala aqui da gratidão, né? Gratidão é a memória do coração, né? Quando você é grato pela história que ele passou no PCdoB e quando ele decide ir para um projeto adiante, então isso significa que, né, primeiro que ele deixou porta aberta de onde ele saiu, né? Às vezes a gente sai de algum lugar e a saída é traumática. E no caso do Paulo Borges não foi, jamais será, uma saída muito bem construída. E não tenha dúvida, eu acho que ter o suporte do secretário de governo, do vice-governador, de você poder ter 3 ministérios, nós temos o secretário de saúde, secretário de cultura, nós temos pessoas, né, que têm uma relação, não só na questão dos cargos que ocupam, né, mas politicamente, que tem um trânsito em outras secretarias. Nós temos lideranças, nós temos vários deputados, federais inclusive. Na região nós temos o deputado Rafael Silva, que é um deputado muito atuante. Nós temos o Ricardo Silva, que é deputado federal, também muito atuante aqui na região, é do PSD. O Ricardo agora com uma proposta e uma perspectiva muito boa na eleição de Ribeirão Preto, podendo disputar e até vencer as eleições, né, com uma expectativa boa de vitória. Então o PSD veio na região e aí, Paulo, modéstia à parte, a gente pôde construir isso junto. Não só, não se constrói sozinho, né? Quando você traz o Paulo Borges, traz outros prefeitos, eu trouxe vários prefeitos da região e de outros lugares do estado, de Indiana, da região de Rio Preto agora, está vindo uma leva agora de final de, né, que estava balançando ainda, mas está vindo agora, né, o prefeito de Badibacite, o prefeito de Mirassol, que ontem eu soube que tinha uma certa dificuldade com relação à saída do partido, montar a chapa, porque nós temos 5 dias aí, praticamente, para inserir todos os nomes de chapa e as filiações, né, de quem pretende ser candidato. E o tempo é implacável, né? Olha, embora ele não fala, eu estou sabendo que pelo menos o Boy, o Felício Júnior e outros vereadores que são cotados também, que já foram candidatos, estão aí de namoro. Se já não filiaram, estarão filiando aí. Eles não abrem o jogo, mas eu conto, né? O importante, porque eu vou nos Paulo, bastidores e falo. É que nós tomamos uma posição muito razoável no PSD e até por cautela até do Paulo Borges, que é o presidente do partido.
de trazer para o partido algumas lideranças que tiveram um teto de voto na última eleição compatível para que você tenha uma certa condição de Uma disputa. representatividade. Se você traz alguém muito estrela para o partido, que teve uma votação muito superior e que tem essa perspectiva maior ainda, você acaba fazendo com que a base, né, montada, a base partidária, você espante uma outra liderança. Então a proposta do Paulo, isso ele está construindo. Você traz lideranças, independente se tem mandato ou não, mas que tenham um certo patamar e um potencial de votos, né, de forma meio que equilibrada. Tem que fazer conta, né, Raul? Fazer conta, o exatamente. PP, eu acho que o PP do Juninho está bastante inchado. Está carregado, está carregado. E vai ser muito disputado ali. Agora, o Paulo Borges é o seguinte, você optou nessa sua legislatura, eu vi você, às vezes, em poucas sessões que eu tive a oportunidade de acompanhar, às vezes assumir até mesmo a liderança em determinados momentos do governo municipal. E você optou em dar o apoio irrestrito à administração Juninho Ricardinho. Você acha que isso realmente vai ser um handicap melhor para você, maior, já que ele está liderando as pesquisas aí para a reeleição? Ô, Paulo, eu penso assim, o que me aproxima do governo, e eu já fiz questão de deixar isso claro em outras questões públicas, inclusive na minha rede social, o que me aproxima do governo é a moralidade do governo. A moralidade do governo eu acho que é o maior legado que nós podemos ter, que é a responsabilidade econômica, a responsabilidade fiscal e a moralidade das pessoas que estão no governo. E isso me deixa muito tranquilo para poder fazer uma defesa dos projetos do governo, me deixa muito tranquilo porque nós temos uma relação realmente harmônica e nós também temos a coerência e a sensibilidade e, sobretudo, a responsabilidade de avaliar o governo. Não menos importante, eu fui presidente no primeiro biênio da segunda comissão, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, e fui reconduzido para a presidência da segunda comissão. Talvez pelo fato de eu ter uma experiência na minha profissão, contábil somado com a experiência jurídica, então eu tenho acompanhado os números do governo. E é muito, mas muito tranquilo poder afirmar que o governo, o maior legado do governo Juninho, Gaspar e Ricardinho, é a questão econômica e fiscal. Não tenha dúvida disso. E a gente pode estar percebendo isso nesse canteiro de obras que virou Batatais, né? Eu lembro muito bem quando nós fizemos o financiamento Finisa, 29 milhões e mais 5 milhões do Desenvolve São Paulo. Foi um auê danado, a sociedade criticou, a sociedade falou que isso, falou que aquilo, mas hoje os números nos mostram que nós estávamos com a razão e eu, fazendo o protagonismo de liderança do governo, ainda que não oficial, defendi esse projeto e defendo até hoje. E hoje eu consigo mostrar em números que ele foi aprovado de forma muito inteligente naquele momento, porque nós gastamos dos 29 milhões mais 5 milhões do Finis, nós gastamos 5 milhões até agora. E olha o tanto que nós já produzimos em Batatais. Perguntava ao Raul, antes do intervalo, se pode acontecer ao longo do curso desse ano aí, um remanejamento de secretariado aí do governo do estado e de repente abriu para que você assuma, quem sabe, de repente um dos deputados lá, do PSD, que é do partido, inclusive do vice, do secretário de governo, assume uma secretaria de governo e pinta uma vaga para você na Assembleia. Seria ótimo para Batatais. Olha, Paulo, é importante a gente ter essa posição de suplência, né? É sempre uma expectativa. E tem algumas questões que não dependem da gente. Depende de da articulação para que as coisas aconteçam. E eu tenho percebido uma movimentação muito forte com relação a alguns partidos que vão compor a base do governo Tarcísio. Eu resolvi, por hora e por óbvio, não assumir nada nesse primeiro momento, né, já que você tem a expectativa da eleição, que vem da eleição municipal, e toda uma articulação, onde você tem deputados que podem assumir uma secretaria, que podem disputar uma eleição majoritária. Então, na verdade, nós estamos aguardando ainda como é que vai ser toda essa articulação política. E é evidente que num segundo momento, que é a segunda fase do governo, né, o governador acaba mudando, né, alguns nomes. Isso acontece agora em abril, com alguns candidatos que vão sair disputar as eleições. Sim. Então eles acabam deixando o governo para disputar. E depois, na segunda fase do governo, tem a mudança do secretariado. Então há sempre assim um comentário que pode assumir a Marta Costa, que é deputada estadual,
alguma secretaria. Na última eleição ela foi candidata a vice-prefeita. Ela é sempre citada, né, como candidata, porque ela tem uma força muito grande no meio evangélico, então ela está na minha frente. E alguns outros que podem ser secretária, assumir uma condição de secretário municipal, secretário do Estado. E aí, como eu estou ali na beira, né, na verdade eu sou o segundo suplente hoje, se assumisse uma secretaria eu ficaria em primeiro. Então a ideia é que você tenha uma oportunidade, pelo menos para ficar um período na Assembleia e defender a região, defender o município, discutir alguns recursos para a região, através de emendas, e ter esse espaço no governo. Caso aconteça, é muito importante, não tem dúvida. Porque eu acho que depois de muito tempo, a Batatais consegue ter alguém que assuma, né, uma cadeira na Assembleia e possa valer aí o voto de cada batataense, o voto de cada eleitor da região que confiou, apostou na eleição. Para você ter uma ideia, Paulo, nós tivemos uma eleição muito difícil. Você concorre com deputados que já estão no mandato, que já tem uma prestação de serviço para a comunidade, para as cidades, para os municípios, e mesmo assim a gente teve uma votação muito representativa. Então, há possibilidade? Aí o futuro vai dizer, né? E nós queremos que essa oportunidade seja com todo mundo bem, com saúde, que não aconteça nada com ninguém, né, Paulo? Teve até o próprio Ricardo Silva, quando assumiu, né? Ele era o terceiro suplente, acabou assumindo por eventualidades que fogem, né, as questões, né, razoáveis. Acabou falecendo 2 deputados, o Ricardo Silva assumiu o mandato. Mas nessa perspectiva de alguém galgar uma secretaria, assumir um posto, uma eleição majoritária, isso é perfeitamente possível. Perfeito. Paulo, vocês têm, assim, embora seja prematuro ainda, né, muito prematuro, mas você já tem, assim, em mente uma projeção do número de vagas, por exemplo, para o Legislativo aqui, para o PSD? E vocês já cumpriram aí a cota de mulheres também? Como é que está aí a participação feminina no partido? Sim, nós estamos trabalhando para isso, evidentemente. Embora você vai falar não vai abrir o jogo, Embora você vai falar novamente que nós estamos escondendo o jogo, é que infelizmente o jogo político é esse. A última semana é uma semana endêmica, né? Posto que é a dança das cadeiras, literalmente, né? Essa semana muita coisa pode acontecer, muitos que já filiaram, inclusive, já remanejaram de partido, podem se arrepender e de repente mudar para outro, enfim. Nós temos uma última semana, mas em relação ao PSD, a expectativa é boa, evidentemente. Nós estamos trabalhando para que a gente consiga sucesso na próxima eleição, seja com uma cadeira, seja com 2, seja com 3. É claro que nós vamos trabalhar para o máximo possível. E nós estamos arregimentando, e o Raul lembrou muito bem, nós estamos com um grupo de trabalho, Paulo, que é muito interessante. Nós procuramos dar uma nivelada, colocar uma régua e trazer aquele pessoal que estão muitos, todos sem exceção, estão todos muito animados, porque todos têm condições de disputar com condições de chegar à eleição, né? de conseguir êxito lá no nosso pódio. Então, assim, PSD deve vir muito forte, sim, deve somar aí com o PP, que é a grande liderança e o grande protagonista da eleição de 2024, né? Deve vir com uma avalanche de sucesso. Mas o PSD não deve ficar diferente, o PSD vai vir com muita força, muito trabalho, o pessoal que está com a gente é um pessoal muito engajado e estamos extremamente otimistas, sim. E com relação às cotas, a gente está cumprindo também, deve seguir, não só por cumprimento legal, mas por adesão também e incentivo à participação das nossas mulheres na política, que é muito importante. Nós temos visto que as mulheres têm, né, Raul, assumido um protagonismo bastante interessante e têm conseguido realmente se destacar nesse trabalho político, e isso ao longo do tempo, isso não é de agora. Então, com o PSD não vai ser diferente. Raul, eu te perguntava antes do intervalo comercial, você está realmente fazendo um intercâmbio entre o governo do estado com a administração municipal? E se eu for perguntar para você fazer uma avaliação, você vai fazer uma autocrítica, né? Não vai nem fazer crítica, né? Até porque o prefeito está aqui fazendo uma marcação cerrada aqui para ver se vocês vão ter bom comportamento. Olha, Paulo, como companheiros, tá? Nós temos uma liberdade com o prefeito, e o prefeito Juninho, ele tem uma sensibilidade de aceitar crítica, de ouvir crítica. Acho que o mais importante do governo é poder dar um passo para trás na hora que tem que dar um passo para trás, reavaliar
algumas questões que às vezes você tem que beliscar o prefeito também, falar assim, ó, vamos voltar para a terra, porque o mandato vai passar, já está passando, depois vem uma reeleição, os 4 anos vão passar, e o que fica realmente o legado que você deixa para a cidade. Eu pude participar da gestão, podendo ajudar, auxiliar, trazer algumas conquistas para a cidade. Você viu o Poupa Tempo aí, que foi uma conquista, não minha pessoal, mas o prefeito também, que conhecia o que é o atendimento ao cidadão, que já teve no Detran, já foi gestor, sabia do que é uma obra dessa e uma prestação de serviço como o Poupa Tempo para Batatais. E aí outras obras também chegaram ao passo que o prefeito conseguiu trazer para a cidade uma infraestrutura urbana um pouco melhor, com avenidas, com recap. No Detran nós tivemos alguns convênios para poder melhorar a infraestrutura, sinalização do município, outros recursos para que o prefeito pudesse melhorar a condição viária da cidade, já que a gente estava num órgão de trânsito. E essa relação com o governo do Estado é uma relação que aproxima. O governo, nesse primeiro momento, nós tivemos uma certa dificuldade, porque é um governo novo, que está começando, mas o governo sempre teve de portas abertas para o prefeito. O PP é base do governo, nós temos lá secretários do PP também. Então, essa sinergia entre PSD, E aqui nós não temos uma questão ideológica, Paulo. Nós não estamos discutindo de esquerda, direita, isso é muito ruim para a cidade. Nós estamos discutindo o que é melhor para o município. Mas veja bem, Batatais é uma cidade... polarização nacional doentia. Você acredita que, embora com toda a composição política que está sendo feita para as próximas eleições, ainda não tem, não resvala aqui um pouquinho aqui no nosso interior, aqui nas nossas cidades, esse negócio de esquerda, direita, centro? Porque o vereador Paulo, do partido tal... Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho problema nenhum de ser criticado por quem quer que seja do município, se eu estou indo para Brasília, junto com o prefeito, com o Paulo Borges, ou para São Paulo, para falar com o Tarcísio, com o Bolsonaro, para pedir algumas questões para a cidade, ou de ir para Brasília e falar com o Lula. Isso não me constrange em nada. É política, né, Raul? Não é política. É política e outra. Isso é ser político, não é politiqueiro. Na verdade, você vai prejudicar a tua cidade por conta de uma foto. A verdade é essa. As pessoas política hoje, é diálogo, pô. As pessoas hoje estão o seguinte, você tira foto com um, é porque você está do lado do que você tirou a foto, você está contra o outro. Você tira foto com o outro, você está... Quer dizer, virou uma coisa maluca. Não é porque você tem uma certa divergência de um lado que você apoia o outro, não é porque você apoia um lado que você está contra o outro. Batatais é uma cidade que tem que ficar fora dessa questão ideológica. E outra questão, Paulo, que é importante dizer, quando você analisa o centro político, em qualquer país, é o que vem realmente para botar equilíbrio nas questões. Sem dúvida. Hoje você está lá no Chile com uma direita e esquerda ferrenha. Você está na Argentina, uma direita e uma esquerda... extremos. O Brasil ainda, nós temos a condição ainda de ter um ponto de equilíbrio, que são os partidos de centro. A ideologia não acrescenta que nada. Que é o PSD, que é o PP do Juninho, que é um partido de centro também. Centro mais direito, o PSD transita no governo do Ratinho. A gente fala em pesquisas que são favoráveis ao prefeito, ao vice-prefeito e tudo mais, só que tem um porém, eles erram. Todos nós erramos, nós somos humanos. Todos os governantes erram, vão continuar errando. O importante é não repetir os erros, porque nós vamos errar muito nas nossas vidas para buscar sermos melhores. E só errando que nós vamos melhorar. Não tem outra forma de você melhorar e de você evoluir, entendeu? O importante é que esses erros não sejam repetidos ao longo das administrações e assim por diante. É o que a gente espera dos nossos governantes, tá certo? Paulo, você conviveu muito com o prefeito. Eu convivi muito com prefeitos também. E alguns prefeitos, primeiro, acham que vai ficar para sempre. Outros acham que só eles sabem, só eles aprenderam. E tem prefeito que acha que tem que dar aula para outros prefeitos, o que é mais grave ainda. Eu conheci alguns. O Juninho também. Conheci um, inclusive, que dá uma palestra para os outros para ensinar. Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento ímpar na história da cidade. Batatais é uma cidade que está crescendo. Eu vi agora um dado da cidade, inclusive, que é muito relevante. Eu vou até reportar aqui, que eu não sei nem se o prefeito sabe, mas deve saber, porque o prefeito é uma pessoa antenada. Mas nós temos aqui,
Eu vou te passar aqui Eu vou fazer o seguinte. rapidamente. Eu vou pedir um intervalo e depois você faz a sua colocação, tá ok? Dentro das cidades, prefeito, do porte de Batatais, em geração de emprego e riqueza, Batatais é a quarta do estado. Perdendo para cidade, ganhando cidades com um potencial imenso. Por exemplo, nós estamos na frente de Olímpia. E Olímpia é uma cidade que tem um potencial turístico fantástico. Nós estamos na frente de Mas vários municípios. esses dados são de onde você colheu isso? Dados do CAGED, né, os dados econômicos desse ano. Então, Batatais tem crescido, não é só a questão da infraestrutura, da saúde que melhorou, do atendimento, da educação, da criança estar recebendo uniforme, recebendo o par de tênis, da saúde que todos os postinhos estão reformados, das creches que nós estamos praticamente gerando, o Juninho pode falar isso, as vagas nas creches. São várias questões, não só do ponto de vista social e de infraestrutura, mas também, Paulo, de geração de riqueza. A cidade está crescendo economicamente. Nós somos exemplo para outras cidades que não conseguem ter, né, a geração de riqueza, a renda, como Batatais tem conseguido nos últimos 3 anos. Eu perguntava ao Paulo Borges antes do intervalo, se você vai optar aí realmente por uma campanha virtual, como a grande maioria faz hoje em todas as campanhas eleitorais, ou você realmente ainda vai conservar aquele corpo a corpo que eu acho de relevância. Eu nunca parti para virtual. Eu sempre gostei de olhar nos olhos das pessoas e argumentar o porquê que eu estou me colocando a serviço delas. Bem, Xará, eu vou te pedir licença, só para pegando um gancho, só naquela última fala do Raul, com relação à esquerda, direita, enfim, o governo de um modo geral. O que eu vejo? Eu vejo que Batatais, realmente, o Raul tem razão, vive um momento especial político. Um movimento especialíssimo. E hoje, o que eu percebo nos últimos 15, 20 dias, esses últimos 30 dias que eu tenho estado muito próximo ao gabinete, colaborando da melhor forma possível com as articulações políticas desta administração. E o que acontece? Uma grande liderança, ela é vista quando ela colabora, quando ela ajuda, quando ela reconhece quem são os seus parceiros, os seus aliados de primeira ordem, e isso eu tenho percebido claramente na atual administração. O prefeito Juninho Gaspar tem articulado com todos os partidos que apoiaram, que ajudaram, que colaboraram nessa reconstrução de Batatais. Você chegou a fazer tiro de guerra, Paulo? Eu fiz tiro de guerra. Então, para mim, por exemplo, eu nunca gostei, porque olhar à esquerda, olhar à direita, descansar, sentido, são posições de inércia. Sim. A maior ordem de comando que eu sempre gostei do tiro de guerra é em frente e marcha. É o que os políticos brasileiros têm que aprender. E nós estamos vendo isso. Marchar pela frente, isso. Não pela esquerda, pela direita. Buscar o progresso. Nós estamos vendo isso claramente nos últimos dias. A liderança da administração em compor com todos os partidos que participaram, inclusive com partidos que não tinham tanta representatividade, não tinham tanto diálogo porque não quiseram, mas hoje abriram um diálogo com a administração e nós estamos realmente construindo aí possibilidade para todos. E, respondendo a sua pergunta, né, indo direto ao ponto, olha, eu acho que toda forma de divulgação é importante, mas eu acho que a maior divulgação, Paulo, que eu posso dar, independente se ela seja corpo a corpo, se ela seja de mídia, é o meu trabalho. Nós tivemos um trabalho ao longo desse período de legislativo e vamos continuar até o último dia do meu mandato, independente de reeleição ou não. Claro que eu conto com a minha reeleição para continuar o trabalho que eu fiz até agora. Nós tivemos grandes avanços com a minha intervenção enquanto representante do Poder Legislativo. Grandes avanços no nosso município. E isso é importante e a gente tem que destacar. E eu vou usar todos os meios possíveis para que isso chegue ao nosso cidadão. Hoje eu colocar uma saia justa. Você no PCdoB, você trabalhava com Orlando Silva. Sim. Teve algumas coisas, você chegou até a trazer verbas. Sim, tivemos muito. Agora no PSD, você vai buscar um deputado federal ou estadual? Você vai trabalhar algum ou você vai deixar quieto? Porque e se o Raul entrar na próxima, como é que fica a tua situação? Aí é delicada a situação. Olha, eu só ganho, o PSD só ganha e Batatais, sobretudo, com a administração municipal, só ganha com essa articulação que nós estamos fazendo. Quero lembrar e deixar muito claro, realmente, Orlando Silva, cidadão batataense, nosso Raul, amigo, né? nosso amigo, companheiro de primeira ordem de Batatais, ajudou muito Batatais desde os primórdios da sua época de ministro dos esportes. Enfim, nós fizemos sim um trabalho, nós
tivemos recentemente o mutirão de cirurgia de ombro, que foi uma verba vinda do deputado Orlando Silva, com a intervenção do presidente do PCdoB local, Sabará. Nós tivemos o recap no Cimara, que são R$500 mil, esse do cirurgia do ombro, R$270 mil, que foram aplicados no município, através do deputado Orlando Silva. Claro que agora, seguindo as fileiras do PSD, a primeira ordem que eu tenho é o meu amigo Raul, claro. Eu estive a semana passada no Palácio e eu posso afirmar categoricamente, o Raul é muito benquisto naquele palácio, ele tem um tráfego mas muito tranquilo nas secretarias, não só na Secretaria de Governo, mas em todas as secretarias. Então, eu não tenho a menor dúvida de que nós faremos, sim, uma boa intervenção, nós faremos, sim, um bom trabalho junto com a Raul, mas nós faremos um bom trabalho junto com o Rafael Silva, junto com o Ricardo Silva, enfim, junto com os governos. Inclusive, eu quero parabenizar a sua fala, Raul. Não vai ser indo falar com o Tarcísio e indo falar com o Lula que nós vamos estar optando por A ou por B, muito pelo contrário. A nossa opção vai ser sempre Batatais. E é por isso que eu apoio realmente, incontestavelmente, a atual gestão. É por isso que eu estou apoiando a reeleição da atual administração, porque nós temos feito exatamente esse trabalho, sem olhar esquerda-direita, olhar sim para frente, né? E olhar para Batatais, que é o nosso compromisso. Raul, essas federações aí com composições e alianças assim inimagináveis, como é que você avalia e qual é a recomendação para o PSD local, PSD Batatais. PSD Batatais local? Paulo, hoje você tem uma legislação que não prevê mais a coligação, então os partidos eles têm que lançar a chapa pura. Partidos que não conseguiram atingir a cláusula de barreira, você tem um problema que ele perde o fundo eleitoral e ele perde o tempo de TV. Então as federações, elas chegaram nesse momento justamente para poder compor essas relações partidárias para que ele tenha condição de eventualmente disputar uma eleição proporcional e majoritária. Nós temos duas frentes, né, que é a frente do PSDB com o Cidadania, e nós temos a frente PT, PCdoB e PV, hoje no Brasil. A tendência é que os partidos, que diminua o número de partidos. Eu acredito muito que em pouco tempo, acho que nas próximas duas eleições, vai enxugar ainda mais o número de partidos. Porque você vê, nos Estados Unidos nós temos lá 2 partidos, né? Até todo mundo brinca, né? Que todo republicano é um bom democrata, né? Porque lá você tem vários partidos, mas você tem 2 que realmente têm viabilidade de disputar a eleição. E aqui nós temos muito essa questão das divergências ideológicas, porque os partidos nunca demonstram de fato no seu programa, no seu estatuto, qual que é a linha de atuação, né? Nós temos alguns partidos que demonstram isso claramente e outros que são partidos mais de centro. O Juninho mesmo em Batatais, ele tem uma relação com os dois lados. Nós tivemos apoio na Câmara do PL, que é do Bolsonaro, né, numa atuação muito bacana, muito presente do vereador Abdenor, que sempre ajudou a administração, e nós tivemos o lado do PSOL, do PCdoB, o apoio da Anabela, o apoio do Paulo Borges. Então, essas questões ideológicas e essas questões do que os partidos resolvem lá em Brasília, né, com as frentes, com as junções, com as fusões, elas impactam aqui no jogo do tabuleiro. Mas no que diz respeito às questões ideológicas, né, a administração municipal ela pensa no quê? Na cidade. Ela pensa nas questões locais. A Câmara preocupada em discutir as questões do município. Então, Paulo, eu vejo assim, muito distante a gente poder falar em questões ideológicas quando o assunto é o buraco na rua, é o asfalto, é a água que tem que ser tratada, né, que tem que chegar na casa do cidadão com a torneira, né, água em abundância para não faltar, é o lixo que tem que ser coletado, é o destino do lixo, enfim, são algumas questões que fogem o ponto de vista ideológico. Porque nós temos que resolver o dia a dia aqui, melhorar a qualidade de vida das pessoas na nossa cidade. Paulo Borges, eu quero retomar a pergunta para você. Você acredita realmente numa renovação? Porque o que eu tenho visto, pelo menos a grosso modo, eu não estou inteirado assim em relação à articulação de todos os partidos. Mas pelo que eu vi, a grosso modo, as filiações e migrações, em termos de renovação,
Eu não estou enxergando muita coisa, eu estou enxergando muitos antigos ex de há muito tempo que estão querendo retornar às fileiras. E outra coisa, você acredita que nós vamos realmente reeleger novamente 4 mulheres na Câmara Municipal? Olha, Paulo, vou de trás para frente, então. Eu acredito que sim, acredito que podemos até aumentar o número de mulheres, o número de cadeiras de mulheres na Câmara Municipal, acredito. Com relação à renovação da casa, eu acredito que vai existir uma renovação, é natural, né? É natural que se tenha uma renovação. O difícil é identificar o percentual de renovação que nós teremos. O que eu posso te garantir é que eu, enquanto a atual liderança do PSD e quanto ao meu trabalho que eu estou fazendo partidário, eu estou criando possibilidades para todos aqueles que querem participar desse momento democrático importante da nossa cidade, para que eles tenham condições de disputar e para que tenham condições de se elegerem e, se eleitos, terem condições, a gente, junto com o Raul e todas as lideranças do PSD, darmos condições para esses vereadores atuarem de forma legítima, de forma técnica e de forma assim que possa realmente trazer um bom resultado para a nossa política municipal. Então, assim, saber o quanto vai ser renovado, não sei, mas é claro que uma renovação ela é natural, ela vai acontecer naturalmente. Tivemos várias renovações em todas as eleições e essa não vai ser diferente. Ô Raul, vamos dar um pitaco aqui, política nacional, que você está bem por dentro, lá está nos bastidores ali de São Paulo, está bem por dentro. Você acredita num projeto futuro, diante de tudo que está acontecendo no país, numa pacificação realmente da nossa democracia? Olha, Paulo, eu desejo isso. Eu vou te falar assim, sem medo de errar e com sentimento mesmo do que eu acredito, tá? E eu acho que boa parte da população também enxerga dessa mesma forma. Ninguém aguenta mais essa briga política. Você vai na rede social, tá lá, Lula, Bolsonaro. Quando é que o Bolsonaro vai ser preso? Mas que o Lula... enfim, é uma briga ad eterna, que parece que não vai ter fim, que é ruim para o próprio país. O Lula está lá no governo, sentado em cima do discurso ideológico. Então, quanto mais se falarem do Bolsonaro, da imprensa, para ele é bom, porque ele segura no discurso da democracia, no discurso das instituições, e a gente vê pouco avanço em outras questões que são muito mais relevantes. O povo quer saber se vai ter geração de emprego, como é que vai ser o combate à inflação, se vai ter verba de infraestrutura para melhorar o país. E, por outro lado também, quando se critica o governo, você fica sentado na guerra ideológica, onde a direita fica falando mal da esquerda, a esquerda mal da direita. E o que nós estamos, de fato, né, o que a população está ganhando com isso? Discurso de costumes. Hoje virou um discurso ideológico e religioso, misturado com religião. Me fez lembrar, me retornar aos 7 anos, quando meu pai e o Dr. Jorge Nazar foram removidos de Batatais. Meu pai era um simples... entendeu? Funcionário público, né? Inspetor de alunos do IESA, Dr. Jorge Nazar, médico sanitarista da cidade, porque eram ademaristas, o Jânio Quadros ganhou a eleição, removeram o Dr. Jorge Nazar para Borborema e meu pai para Itatiba. A gente passou necessidade, eu tinha 7 anos de idade. Nós estamos revivendo o janismo com o ademarismo lá de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Você imagina E você falou da religiosidade? Igrejas são instituições religiosas ou é poder político hoje no Brasil? Porque eu acabei de ouvir que o Lula quer ouvir os evangélicos. Mas peraí, evangélico é o quê? É poder político ou é uma religiosidade do indivíduo? Não dá dano para entender o que está acontecendo com o Brasil. E esses 2 cidadãos aí, eles são religiosos de oportunismo. Porque o Bolsonaro, por exemplo, ele foi batizado em 2018, lá no Rio Jordão, pelo pastor Everaldo, que foi preso. Depois foi batizado pelo Edir Macedo, aqui na igreja, no Templo de Salomão, aqui em São Paulo. Ele já era batizado na igreja. Aí chega no mês de outubro, e o Lula acendendo velhinha pro Xangô dele lá na prisão. Aí chega dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, eles estão tudo lá em Aparecida, os 2.
Quer dizer, será que o povo brasileiro deixou de raciocinar e olhar com sabedoria o que está acontecendo na nossa nação para deixar de provocar essa polarização idiota e ridícula que está acontecendo no Brasil? Paulo, eu gostaria muito que a eleição em 2026 não tivesse nem o Lula nem o Bolsonaro. Sinceramente. É verdade, com certeza. E daí nós temos outros atores aí surgindo na política com um ponto de equilíbrio um pouco melhor, do ponto de vista com postura de estadista, que faz tempo que nós não temos. E aí você vê o próprio governador Tarcísio em São Paulo, que sabe separar as questões, Exato. sabe né, discernir. Você pega o próprio ministro da Economia, que é o Haddad, que tem uma outra linha. Você vê o Darcy, você acabou de falar, ele é bolsonarista, tudo é grato ao presidente, foi eleito pelo bolsonarismo, mas você vê numa postura equilibrada, decente. Exatamente. Entendeu? Não falando abobrinha. Agora, esses dois cidadãos, todas as vezes que abrem a boca, o último então, agora está causando incidente internacional. E sendo criticado, às vezes, o Tarcísio, porque foi falar com o Lula para resolver a questão de Santos, né? Que é justamente a transposição ali de toda uma via que faz com que você escolha melhor a produção, melhore a vida das pessoas da Baixada, Raul, você tem uma interligação com a capital, enfim. Problema de água. Nós temos problemas cruciais aqui em Batatais, entendeu? Principalmente em época e período eleitoral e ano de eleição. A política é muito dinâmica, o povo chia, reclama com todo direito, tá certo? Como é que estão os problemas? No que vocês acham até agora? Que você vai falar como interlocutor da administração, independentemente dele estar aqui presente. No que vocês acham que vocês erraram? O que precisa fazer de importante, o que está sendo feito e o que está faltando fazer pela nossa cidade? Olha, Xará, com relação a essa questão da água, eu posso te falar com propriedade, porque eu participei ativamente do maior projeto de tentativa de solução do problema da água de Batatais na atual administração. Nós temos que lembrar aqui e deixar muito claro que nós passamos por um ano e meio de pandemia, quase 2 anos do primeiro do mandato atual, nós perdemos muito tempo de trabalho porque a gente ficou voltado à questão da pandemia. Mas voltando à questão da água, nós temos aí um novo sistema de captação, abastecimento e armazenamento de água, que é o do sistema desengano. Esse sistema já foi perfurado, nós estamos fazendo agora a interligação dele com a rede do município e eu pude participar ativamente, porque quando do processo de desapropriação daquela área, eu pude participar e nós transformamos essa desapropriação numa doação, né? Eu articulei com a família do meu querido amigo Plínio Girardi, filho, com toda a família, o André, de forma especial o filho do Plínio. Então, nessa articulação, nós conseguimos a doação do espaço, conseguimos fazer com que aquele projeto que estava lá no papel virasse realidade. Então, nós estamos há pouco tempo de concretizar esse trabalho, ele já está bem avançado, estamos aí no estágio de ligação do sistema ao sistema de abastecimento comum, né? Então, quero crer que num curto espaço de tempo a gente tem aí uma solução total, não, mas uma solução que vai resolver um grande problema, porque só aquele sistema de abastecimento ele vai poder abastecer de 13 a 16 bairros daquela região. Raul, em política, eu já aprendi muito, a gente está há muito tempo aqui nessa vida, né? Já viu muita coisa, já viu quase que de tudo. Em política não se fala em já ganhou, não tem candidato vencedor antes da eleição e assim por diante. Mas sem qualquer tutela e sem qualquer paixão. Você acredita que o Juninho Ricardinho repete a aprovação das últimas eleições? As pesquisas estão favoráveis, mas a política é dinâmica. Até agora não apareceram candidatos, que poderão surgir também. Existem políticas de aprovação, pesquisas de aprovação ou não, que eu desconheço, mas você acredita que possa ser repetida aquela façanha da eleição passada? Paulo, eu acho que a gente tem que separar. A eleição passada, os 60% do Juninho e do Ricardinho, foi um voto de confiança na gestão. Ali, o eleitor emprestou toda a credibilidade, tudo que eles ofertaram para a população de propostas, né? Então foi um voto de confiança. Está aqui, ó, 60% da população querendo mudança e fazer com que a dupla, Juninho e Ricardinho, com a sua equipe, pudesse fazer uma boa administração. Passado o tempo,
Aí nós temos que fazer uma outra análise. Primeiro, se 60% da população que acreditou e apostou, né, hoje estão convictos que tomaram a decisão correta. Eu tenho muita convicção nisso. Né? Os votos da urna, Juninho e Ricardinho, hoje a população, esse eleitor que acreditou e apostou, eles agora aprovam a gestão. Né? E com certeza vão repetir nas urnas todo o voto de confiança que eles deram em 2020. E, para além de quem acreditou, você tem as pessoas que tinham uma outra opção, que acreditavam em outros projetos, e ideia da democracia, você ter outras opções, outros candidatos. Tiveram mais 3 candidatos, né? Na época o Sabará, o Mazarão e o Fernando Ferreira, e boa parte desse eleitorado, hoje, segundo as pesquisas, reconhece a administração, os feitos da administração. Então você ter, além daqueles que confiaram, aqueles que não acreditaram e hoje botam fé, e têm a convicção que a gestão está bem, isso é um norte para que a gente possa dizer que não que a eleição está ganha, mas que nós temos um bom caminho para continuar um projeto que é um projeto vencedor. Vencedor nas urnas e vencedor por excelência nos projetos executados. Né? O Juninho não está vencendo, apesar do nome do sistema aqui ser meio contraditório com o que nós vamos resolver da água, que não tem nada em desengano, nós vamos resolver de fato, né? Mas boas ações da administração para projetar o futuro têm feito com que a própria população dê mais um voto de confiança naquilo que realmente está aí para todo mundo ver, todo mundo enxerga, né? Quando você tem reforma da revitalização da praça, do bosque, né? Corpo de bombeiro, poupa tempo, toda essa obra de infraestrutura agora que o prefeito acaba de anunciar, ali na Ayrton Senna, com ciclofaixa, com iluminação, todas as praças revitalizadas, as praças iluminadas, as UBSs reformadas, as creches, nova escola agora, nova creche, iluminação de LED, a cidade, assim, de uma forma acelerada de desenvolvimento, como a população nunca viu. Eu tenho até um pouco de receio, porque eu comentando com o Juninho, eu falei assim, Juninho, está tão bom, o ritmo está tão acelerado, que se uma hora, um mês, outra a gente desacelerar um pouquinho, o povo vai sentir, porque o ritmo está indo muito bom. Eu não tenho dúvida que, primeiro, se fazer uma administração e usar bem o dinheiro público, está aí o modelo da gestão do Juninho, que é um modelo para os outros municípios. O programa hoje foi um handicap da administração. Vamos ver se nos próximos eu trago alguém de oposição aí para falar, para colocar defeito aqui, porque... Os prefeitos da região falam assim, como é que o Juninho tem conseguido fazer tudo o que ele tem feito? Né? E o Juninho responde com uma palavra que é bacana. Tem que ter projeto, tem que trabalhar muito e tem que usar bem o dinheiro público. Em suma, não roubar também. Tratar o dinheiro público com correção. Eu tenho o costume sempre Feito de dizer... isso, as coisas acontecem. É isso, é simples. Eu tenho o costume de dizer que contra a força do trabalho não existe argumento. Sim. Se o trabalho é reconhecido é porque está sendo feito. Mas nós vamos fazer alguns questionamentos ainda até lá. Nós estamos num ano eleitoral e a gente tem que questionar todo e qualquer governo. Essa que é a verdade. Paulo Borges, falando em questionar, o que você não fez como vereador? Tem algum projeto que você tem em mente que pode ainda referendá-lo ainda mais, a sua candidatura, a sua reeleição para esses próximos meses aí? O que você tem? Olha, Paulo, nós tivemos bons feitos no nosso mandato. Além do que já foi citado aqui, nós tivemos uma intervenção muito importante no esporte amador, e isso aí eu tenho feito a 4 mãos com o prefeito Juninho Gaspar. Sempre que possível a gente está ampliando as ações. A exemplo disso foi a emenda nossa aplicada no esporte amador lá no projeto de futebol Canindé da Liga, onde nós tivemos uma aplicação de uma emenda nossa e houve a contrapartida do município, fortalecendo o nosso trabalho. Nós tivemos a intervenção importante lá no Antônio Romagnoli, com a construção do vestiário, que era um pedido antigo daquela população, e aí eu tenho que agradecer a participação do Gustavo Rastelli, que agora está retornando para a Câmara Municipal, fez um belo trabalho na Secretaria de Obras, e que me convidou para participar dessa emenda dele, e o Juninho Gaspar entrou junto, e nós em 6 mãos estamos lá quase entregando já o vestiário. Eu tive uma intervenção muito importante no bairro Garimpo. As famílias das últimas 2 ruas do bairro Garimpo sempre reclamaram nas gestões anteriores que lá não tinha rede de esgoto.
né, por conta de queda, de amplitude, altitude, enfim, não tinha, eles usavam fossa. E nós levamos esse pedido ao gabinete e o prefeito Juninho não pensou duas vezes, autorizou a nossa intervenção junto à Secretaria de Obras e fizemos esse trabalho, né? Então, isso tudo foram coisas, inclusive, que é uma característica minha. Eu trabalho com pouco requerimento, eu trabalho com pouca indicação. Né? A gente trabalha realmente com articulação política, articulação com a administração, levando diretamente ao gabinete o que é necessário. Né? E o Bom Prato, não dá para trazer para Batatais, não, prefeito? É exatamente isso que eu ia te falar. Esse é um projeto que a gente está articulando com a Secretaria de Assistência Social, estamos tentando conversar com o prefeito Juninho, ainda não é o momento, por uma questão orçamentária, nós estamos tendo investimentos em outras áreas, mas nós vamos continuar lutando para que a gente consiga realmente ter o primeiro restaurante popular de Batatais. É um projeto que eu tenho vontade de colocar em prática e, se Deus quiser, assim que o momento financeiro do município permitir, nós vamos colocar em prática. Raul, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui. Fazia tempo que você não vinha no programa. Agora vamos ver se nos próximos programas a gente promove debate, viu? Porque hoje foi um programa da administração, mas está tudo bem. Paulo, eu queria agradecer pela oportunidade, cumprimentar aqui o André Calçados, que nos acompanha, o prefeito Juninho, né? Ele acaba de, na hora que o Paulo falou da questão do Bom Prato aqui, de ter esse projeto popular, o prefeito já falou, está encaminhando, estamos tocando e vai dar certo. Quer dizer, é mais uma amostra de um outro projeto relevante para a cidade e que vai atender principalmente as pessoas que mais precisam, são as pessoas carentes que precisam desse programa. Cumprimentar aqui o Adilson, que está nos assistindo, né? Mandou um recado aqui para a gente. Toda a família batataense que nos assiste. Em especial, Paulo, queria aqui mandar um abraço para a minha família, que está me assistindo lá, minha esposa Regiane, meu pai, minhas irmãs, a minha filha Lídia, que agora minha mulher mandou agora um videozinho, eu não pude ver, mas eu vi que ela está vendo a televisão lá e apontando o papai, então isso é muito bacana. E Paulo, parabenizar você por esse programa maravilhoso. Eu acho que tem que ter debate, sim, você tem razão. Eu acho que quanto mais contraditório, mais debate pela cidade, fazer o melhor pelo município, para que a gente tenha uma construção na Câmara onde o vereador possa apontar os defeitos da administração. E o Paulo Borges faz isso muito bem, né? Ele sempre questiona também, é parceiro, é amigo, está junto, defende os projetos, defende, mas também coloca a sua posição quando tem alguma questão divergente, de ver o prefeito, vamos caminhar por aqui. Isso é o vereador tem que ter essa preocupação, né? A gente não tem só que aplaudir. Porque é o seguinte, viu, Raul, no meu mandato é interessante, né? Como líder de oposição, eu fui péssimo. E como líder da situação, eu fui pior ainda, porque para o prefeito, que é o que mais brigava, pedia, reivindicava e discutia os projetos do Executivo. Então, e às vezes, Paulo... Eu acho que assessoria e parceria é exatamente isso daí. Porque, você imagina, a administração ficaria anestesiada. Exatamente. Se não for o vereador cutucar... E o vereador está na rua, convivendo com a população. E o verdadeiro companheiro e parceiro é aquele que fala a verdade às claras e não fica... Exatamente. Porque quando a tapinha está tudo certo, tudo bem, está tudo resolvido, eu tenho uma grande preocupação. Sabe o que é... São duas frases que eu não gostava muito de ouvir. Está tudo sob controle e sabe o que acontece? Exatamente. É porque não está funcionando. Paulo, obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a você, Paulo, um grande amigo, agradeço a TV Educadora pela oportunidade, quero agradecer esse amigo enorme aqui, né, que está me ajudando pra caramba nessa migração partidária, não tem nem palavras para agradecer e, na verdade, é o trabalho, né, o trabalho é que vai poder mostrar que nós estamos realmente caminhando no caminho certo. Quero agradecer a presença do prefeito Juninho Gaspar, o André Calçados, que estiveram aqui para poder realmente nos apoiar aí na nossa fala e realmente a gente vai caminhar com a administração. E quando se falava em debate, o debate é importante sim, eu não tenho dúvida nenhuma de que o debate é importante. Eu tive a oportunidade de estar com o prefeito Juninho num compromisso recente, um compromisso político, e nós debatimos e por incrível que pareça, é nesse debate que você tem a oportunidade de mostrar o que foi feito,
né? E comparar com o nosso passado. Então, Perfeito. a nossa gratidão, quero aproveitar aí só e mandar um beijo enorme para a Aline, minha esposa, que está nos assistindo. Foi convidada para estar aqui, mas por compromisso familiar não pôde estar. Perfeito. Um grande abraço a todos, mas sobretudo um grande abraço à nossa querida Batatais, que nós a temos com muito respeito, muita consideração, mas sobretudo temos muita responsabilidade em atuar politicamente em seu nome, Batatais.